Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero desejar que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre você, sua família, sua casa. Hoje estou gravando um pouquinho mais tarde. O nosso dia hoje foi muito corrido. Muita coisa aconteceu nesse dia e por isso nos atrasamos um pouco com a gravação. Eu quero ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 16, que diz assim: Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca eu farei virar luz e aplanarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas e eu as cumprirei sem falta. O tema da nossa reflexão de hoje é Mas Deus. Isso mesmo, mas Deus. Não é mais de intensidade, é mas Deus. A intervenção de Deus. O que Deus fez, a maneira como Deus interviu. Interviu na vida de pessoas no passado. Ele hoje intervém, pode intervir na minha e na sua vida. Eu quero falar hoje sobre 3 personagens da Bíblia. O primeiro deles é Jacó. Interessante que esse texto que nós lemos do profeta Isaías diz: Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca eu farei virar luz e aplanarei os caminhos ásperos. São essas as minhas promessas, e eu as cumprirei sem falta. Deus pode consertar o caminho áspero, tortuoso. Deus pode dar jeito àquilo que as pessoas pensam que não tem jeito. Por quê? Conheci um homem na Bíblia chamado Jacó. O seu nome significa usurpador. Jacó, durante muitos anos da sua vida, tudo que ele tentou fazer foi usurpar o lugar do seu irmão. E que no fundo, seria dele, pois era dele. Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão, enganou a tantos quanto ele amava. Jacó teve que fugir de casa, porque ele saiu debaixo de ameaça de morte. Ele roubou a primogenitura do seu irmão. Mas eu vejo que na palavra de Deus, quando eu leio, Deus o tratou. Deus o fez ser enganado. Deus o permitiu que fosse lesado. Jacó voltou para a sua casa, depois de ter esposa e filhos. Jacó se reconciliou com seu irmão. Sabe por quê? Porque quem conhecia a história de Jacó pensava que ele não tinha jeito. Pensava que ele seria enganador até a morte, que ele seria usurpador para sempre. Mas Deus mudou a sua história. Há uma passagem na Bíblia que fala sobre Peniel. Na sua viagem, Jacó lutou com Deus e a Bíblia diz que ele prevaleceu. E o seu nome foi trocado. De Jacó passou a se chamar Israel. Quem sabe, meu querido, a sua história hoje seja mudada, o seu nome seja mudado. Lute com Deus, não desista, busque a Deus o tempo todo. Era uma madrugada quando Jacó lutava com Deus e Jacó prevaleceu. Jacó saiu ferido daquela luta, mancando, mas ele conseguiu a bênção que ele tanto queria. Um outro personagem da Bíblia era uma mulher chamada Raabe. O que essa mulher era? Era uma prostituta, mentirosa. Ela conhecia a arte de se prostituir e de mentir. Mas Deus conheceu a história de Raabe e salvou a sua vida.
e resgatou a sua família da destruição. Deus mudou a história de Raabe porque ela quis que mudasse. Ela buscou ao Senhor, clamou por misericórdia e Deus mudou a sua história. Eu não conheço sua história, mas Deus pode mudá-la, se você quiser que mude. Raabe fez um pacto com os filhos de Deus. Raabe passou a fazer parte do povo de Deus. Raabe teve sua história mudada. E você também pode ter a sua história mudada hoje. O terceiro personagem foi Pedro, que mais tarde se tornou apóstolo. Pedro era pescador, tido por muitos como intruso, arrogante. Pedro tomava a frente, quis ensinar até Jesus. No momento que o mestre estava na sua dor, Pedro negou 3 vezes. Negou que era seguidor de Jesus. Mas Deus mudou a história de Pedro. Após a ressurreição, quando Pedro achou que tudo tinha acabado, que para o seu erro não haveria perdão, Jesus foi ao seu encontro e o encontrou numa praia, pescando sem pegar peixes. Jesus o chamou e perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E por 3 vezes Jesus disse a ele, após perguntar: apacenta as minhas ovelhas. Pedro teve uma outra oportunidade de recomeçar. E Pedro aproveitou essa oportunidade. Eu não sei o que você tem feito, o quanto você tem errado, mas Deus hoje pode te dar uma chance de recomeçar. É só você querer. Receba Jesus hoje na sua vida, no seu coração. Porque Deus pode transformar a sua vida hoje mesmo. Pode ser como Jacó, pode ser como Raabe, ou pode ser como Pedro. Jesus hoje pode mudar a sua história, seu nome. Jesus pode restaurar o seu lugar de honra. Jesus pode dar o que ninguém mais pode dar. Ele dá vida, perdão, restauração. Ele dá amor, dá paz, dá um lugar. O meu desafio é que você hoje convide Jesus para entrar no seu coração, para entrar na sua vida e viver com você para sempre. Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e nosso eterno Pai, eu era um pobre pecador. Já errei tantas vezes. Já falhei contigo. Eu estava perdido. Mas Deus, mas o Senhor me achou, me buscou e me restaurou. Hoje tenho paz, a tua paz. O Senhor nos deu família, nos deu amigos, nos deu vida, provisão. Muito obrigado, Senhor. Oro por aqueles que agora me ouvem, para que possam receber o teu Filho Jesus no coração. E é nesse nome que eu oro e a ti agradeço, hoje e para sempre. Amém. Fica na paz de Cristo. Uma boa noite, um beijo no seu coração.